Vamos lá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, continue se cuidando. A gente vai continuar hoje com uma das nossas videoaulas da Escola Profissionalizantes dos Cursos Jumper. Aqui é a professora Juliana com vocês. A gente vai continuar hoje, pessoal, com a aula de laboratório de patologia clínica. A aula passada a gente falou um pouco sobre a parte administrativa do laboratório de patologia clínica e hoje a gente vai dar continuidade, vai ser a parte 2. A gente vai ver hoje sobre quem trabalha dentro do laboratório, quais são as funções, como ele se organiza. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Mas espero que seja uma aula bem esclarecedora, que vocês entendam tudo certinho. Então, na aula passada, para dar uma lembrada para vocês, a gente estava vendo sobre a organização do laboratório, que a gente viu que o laboratório é um prestador de serviços, né? Ele serve tipo como dentro tanto do hospital quanto para o particular, ele tem que ter sempre as mesmas normas de medidas da vigilância sanitária, segue os mesmos padrões. Então essa é a parte administrativa, como a gente havia visto na aula passada, que a parte administrativa é entregar um trabalho de qualidade pelos serviços prestados no laboratório de patologia clínica. Então hoje vamos entender um pouquinho mais como funciona. Então, primeiro a gente vai falar sobre as pessoas que trabalham dentro do laboratório. E primeiro a gente vai falar sobre o médico. O médico, né, é uma profissão tão linda, né, o sonho de tanta gente. A gente vai começar por ele dentro do laboratório, como que ele vai exercer a função dele. Então, assim, qualquer médico pode atuar no laboratório clínico, porém a especialidade da área médica é o patologista clínico ou médico laboratorista. Por que a especialidade? Porque assim, gente, um médico, a faculdade de medicina, ela dura 6 anos, como muitos de vocês, né, já devem de ter pesquisado, devem saber. Então, a faculdade dura 6 anos. Quando ele termina a faculdade de medicina, um médico, ele é um médico clínico. O que é o médico clínico? Ele pode atuar dentro de qualquer área médica. Porém, para ele desempenhar algum papel dentro de uma especialidade, ele precisa fazer ou uma residência. A residência para o médico é o estágio de outras áreas, né? Qualquer outra área tem que fazer o estágio, né? Você tem que ser estagiário em administração, estagiário em biomedicina, estagiário em várias outras especialidades, outras profissões que você deseja desempenhar. Um médico, quando ele vai aprender, digamos assim, dentro de um local, ele se chama residente. Então, sempre que vocês ouvirem residente, vocês vão saber que ele é um estudante. Então, assim, um médico que vai desempenhar a especialidade do médico, por exemplo, quando vai levar uma criança no médico, a especialidade do médico que cuida de criança é o pediatra. Se vai levar uma pessoa mais idosa, você procura um médico que seja especialista em pessoas idosas, você vai levar no geriatra. Então, assim, se você procura um médico que você, vamos supor, tenha sofrido alguma lesão no osso ou alguma lesão articular, alguma lesão na coluna, você vai procurar um ortopedista. Então, o médico, a especialidade dele dentro do laboratório é um médico laboratorista ou um médico que seja especialista em patologia, que patologia são doenças, um médico que tenha se especializado em doenças e investigar as doenças. Então, cada especialidade geralmente do médico dura em torno de 2 anos depois da faculdade para ele se especializar em algumas coisas. Algumas especialidades podem durar mais tempo, outras menos tempo, depende do que ele vai querer se especializar. Para ser médico laboratorista, geralmente são 2 anos que ele vai estudar a mais, além da faculdade de medicina dele. Então, né, é uma pessoa que vai ter um conhecimento gigantesco.
né? A pessoa estudou por 6 anos tudo o que vocês podem imaginar do corpo humano, se especializou totalmente em anatomia, em células, em doenças, né, para analisar tanto no laboratório quanto imagens. Então, quando o médico estiver dentro do laboratório, vai ser o médico laboratorista. Saiu alguns erros de português aqui, mas vocês desconsiderem os erros dos slides, por favor, tá bom, pessoal? Então, essa é a função do médico dentro, a especialidade do médico dentro do laboratório. Segunda profissão dentro do laboratório que vai ter é o biomédico. Então, é a profissão do futuro, eu costumo dizer assim. Eu acredito que a biomedicina é uma das profissões mais amplas que tem. A pessoa que faz biomedicina, ela pode trabalhar dentro de vários segmentos, né? Ela pode trabalhar tanto na área de imagem, de laboratório, nutricional, é uma área bem ampla, bem bacana também. Então, assim, para você ser um biomédico, você tem que fazer a graduação, uma faculdade também para ser biomédico. Geralmente, a faculdade de biomedicina, ela dura em torno de 4 anos para você se formar biomédico. Claro que depois também você, né, a pessoa que escolhe ter essa profissão, ela pode também se especializar em várias outras áreas. Mas ela tendo já a graduação, que é a faculdade em biomedicina, para trabalhar no laboratório já basta. Então é necessário que seja graduado nesta área para atuação, sendo considerado responsável técnico. Então o médico, eu não coloquei no slide anterior que ele também pode ser considerado responsável técnico, tá bom, pessoal? O biomédico pode desenvolver essa mesma função como responsável técnico dentro do laboratório. Organização. Então a gente vai começar a falar em organização. Eu descrevi um pouquinho das duas profissões e no final vou falar de todas as profissões que vocês vão encontrar dentro do laboratório. A organização, a gente tinha falado bastante dela na aula passada e hoje eu coloquei um pouquinho só para vocês, para dar uma enfatizada assim na aula também, porque todas as áreas você tem que ter a organização. Então, a administração do laboratório deve acompanhar a tecnologia para agregar valor ao negócio. Então, a organização para agir estrategicamente é indispensável. Ou seja, se você vai administrar um laboratório, se você vai estar trabalhando dentro dele, você tem que ter noção de que a cada passo é desenvolvido algo a mais na área da saúde, né? Que nem eu havia falado para vocês também, a gente está em pandemia, por isso que a gente está tendo nossas videoaulas, quando espero logo a gente voltar para a sala de aula para a gente poder ver coisas práticas, né? Então, assim, vocês têm que sempre acompanhar a tecnologia. Se sair um programa novo de computador que vai ser lançado dentro do local de trabalho de vocês, com certeza todo mundo vai ter que saber manusear, saber mexer naquele programa novo de computador. Se saiu algum soro, alguma vacina nova, vocês têm que ter noção do que ela serve, como que ela vai agir, tudo certinho. Então, a estratégica, né, o conhecimento é indispensável para você conseguir se organizar. Pode ver, quando você sabe fazer alguma coisa, você consegue deixar tudo certinho, porque você sabe a ordem que você vai usar das coisas, né? É como se fosse, vamos supor, um penal que vocês usam, né? Vocês sabem que vai ter a caneta, o lápis, a borracha, o apontador, vai ter tudo que vocês precisam. Vocês deixam de uma forma organizada, porque vocês sabem do que vocês vão precisar. Da mesma forma vai ser o laboratório. Vocês sabem do que vocês vão precisar e vocês vão deixar organizado também. Um pouquinho mais sobre organização, o que é o conceito da organização. Então, as empresas exercem um papel fundamental para a sociedade, além de gerar empregos, assumem uma enorme responsabilidade, e realmente é uma enorme responsabilidade. Então, assim, o conceito de organização é essa, além de você
estar ali trabalhando para você ter lucros, digamos assim, você vai estar empregando pessoas, você tem também a responsabilidade sobre o que você faz. Não é apenas lucros e pessoas trabalhando, é a responsabilidade do que vai ser feito vai ser entregue com uma qualidade necessária e uma responsabilidade de que não está errado aquilo que você está entregando e está fazendo. Então, a organização de uma empresa começa desde que apenas dois indivíduos empenhados para o mesmo ideal, fazer o negócio dar certo. Então, eu coloquei aqui dois indivíduos empenhados para o mesmo ideal. Desde que, vamos supor, tenha uma loja lá, tem, né, o dono e contratou um funcionário. O funcionário ele tem que ter a mesma visão do dono, de vender uma certa quantia, porque aquela quantia vai ser necessária para pagar as contas e dar o lucro necessário para a loja, né? Então, da mesma forma, funciona o laboratório. Tem que ser organizado de uma forma que, tá, vamos marcar tantos exames por dia. Então, por quê? Porque aquela quantidade é a quantidade que vai ser entregue com responsabilidade e qualidade e que também vai gerar lucros para o laboratório. A gente não pode deixar de pensar que o laboratório também é uma empresa, assim como as outras coisas que a gente viu, a farmácia, o consultório médico, não deixa de ser uma empresa, né? Vai ter que gerar de uma certa forma renda para que seja pago tudo o que está sendo gasto com funcionários, com energia elétrica, com todas as outras os outros materiais que sejam necessários para que aquele local dê certo, que precise para ele estar funcionando com, né, uma devida qualidade, com o devido necessário que vai precisar para prestar aqueles serviços. Então, é essa visão de organização, é saber do quanto precisa ser feito, do quanto precisa ser atendido. Vamos supor, vocês vão estar ali na frente, vocês são o cartão de visitas, é a primeira impressão do local, então, né, saber organizar, colocar como eu havia já, né, explicado para vocês, ou por fila ou por senha, não precisa ter vergonha, mas também ter uma certa educação, empatia para quem tem as necessidades especiais ali no momento, que a gente não pode esquecer que também a gente vai trabalhar com seres humanos. Gestão de uns anos para cá, assim como a biomedicina, né, é uma profissão inovadora, uma profissão que ela não é tão nova, mas que de uns tempos para cá começou a ter uma visão assim para muitas pessoas de futuro, que realmente, né, é uma profissão do futuro. A gestão também é. Não é todo mundo que vai gostar, vamos supor, de estar estudando muito anatomia, células e tudo mais que seja necessário para, né, para biomedicina. Tem pessoas que se dão melhor com números, vamos supor. Então, pessoas que vão se dar bem com números são pessoas geralmente que se dão bem em gestão. A gestão nada mais é que as pessoas que têm aquela visão de organização. É a pessoa que ela estuda a estrutura que vai ser necessária para que tudo dê certo. A gestão são cursos rápidos, geralmente os gestores, né, eles fazem esses cursos de gestão para poder mesmo organizar melhor as equipes de trabalho. Então, como eu coloquei aqui no slide para vocês, a visão de organização faz com que os gestores sempre agreguem valor tanto nos negócios quanto na qualidade dos serviços prestados e também na equipe de trabalho. Então, essa é a pessoa que ela tem uma visão. Eu percebo que fulano desempenha um papel melhor trabalhando no período da manhã. Enquanto ele estava vindo de manhã, ele rendia mais. Então, é essa visão que a pessoa tem. A pessoa ela tem um outro trabalho, né, à noite, então é melhor que ela venha trabalhar à tarde. Então, também ter essa empatia, porque muitas pessoas às vezes têm, né, alguma renda extra para poder conseguir estudar ou construir alguma coisa. Então, esses gestores são pessoas que eles têm essa visão de equipe, né? Eles verem, fulana
se dá bem com o ciclano, então vamos deixar eles trabalharem em dupla, vamos deixar eles trabalharem juntos, que eles vão conseguir render mais. E assim vai, entendeu? Então, são pessoas que sabem montar equipe, tem essa estratégia assim de trabalho, de saber como erguer o negócio, como falo, né? Erguer, alavancar a empresa. Então, porque o funcionário que não está satisfeito, é complicado, né, de trabalhar com alguém que não está satisfeito, que só reclama. Então, ele tem que ser uma pessoa que veja qual que é o problema e tentar resolver, né, deixar tudo certinho. Então, agora a gente vai começar a falar dos papéis dentro do laboratório. A gente vai descrever todos, não vai ficar nenhum de fora. Vocês vão entender a função de cada pessoa que vai trabalhar dentro do laboratório. A gente vai começar pela diretoria e ou responsável técnico. Então, quem vão ser os diretores ou os responsáveis técnicos do laboratório? Geralmente, as pessoas que vão ser os diretores ou os responsáveis técnicos do laboratório vai ser farmacêutico, bioquímico. Um farmacêutico bioquímico não havia descrito anteriormente para vocês, mas são pessoas de um papel importantíssimo dentro do laboratório, claro, né? Porque o farmacêutico, ele estuda em média 5 anos. A graduação de farmácia dura em média esse tempo, 5 anos. O biólogo, que também pode trabalhar dentro do laboratório, né? O biólogo, a formação dele dura em média uns 4 anos. Então, são pessoas que estudaram bastante para desempenhar essas funções, né? Então, quem vai desempenhar esses papéis de diretoria ou responsável técnico seriam os farmacêuticos, bioquímicos, biomédicos ou médico com formação em patologia clínica, né? Com a especialidade em patologia clínica. Então, esses seriam as formações, né? As pessoas que estudaram para isso, que seriam os responsáveis técnicos ou os diretores de um laboratório. Atribuição seriam, né, as funções que elas vão desempenhar ou o que elas vão fazer dentro do laboratório. Então, vamos prestar bastante atenção agora nessa parte para vocês entenderem bem. Vamos supor, vocês vão começar a trabalhar, então vocês vão ver lá, eu preciso que alguém faça tal coisa para mim, eu preciso encaminhar essa pessoa para que seja feita tal coisa. Então, vocês vão saber o que é o papel de cada um e já vão ter mais ou menos a noção vão ter a noção de para quem vocês vão encaminhar, e quando vocês chegarem lá, vocês vão saber o papel de cada pessoa lá dentro. Então, o farmacêutico, bioquímico, biomédico ou médico com formação em patologia, eles vão fazer dentro do laboratório a parte de planejamento físico e financeiro. O que é o planejamento físico? Planejamento físico é como eu havia falado para vocês anteriormente, né? Essa pessoa é uma pessoa muito boa para vir aqui ficar de manhã desempenhando tal função. Então, eu gostei que você fez bem certinho a parte de digitalização aqui pra gente. Eu queria saber se você gosta de fazer isso, se você se dá bem fazendo isso. Queria que você fosse a pessoa que vai ficar aqui digitalizando a partir de agora pra gente, entendeu? Essas pessoas, elas têm função de ter essa visão do que dentro do laboratório as pessoas vão se dando bem, vão desempenhando um papel melhor do que as outras, ou, né, vão tendo esse planejamento físico de horários e de direcionar onde cada um vai ficar, o que cada um vai fazer. Financeiro também, porque a maioria, né, do preço, vamos supor, de tabela que eles vão seguir muitas vezes, também um planejamento de custos, de gastos feito por eles, para ver por que aquele exame vai sair aquele preço, porque tem uma quantidade de gastos, é um exame que demora mais tempo para ter resultado. Então, tem tudo isso que eles vão planejar também.
implementação e implementação organizacional, eles que também vão fazer toda a parte, como eu havia falado, sempre que vocês pensarem em organização dentro do laboratório, vai ser no sentido de prestação de serviços com qualidade dentro dos padrões da vigilância sanitária, seguindo todas as regras que eu havia mencionado na primeira aula para vocês. A funcionalidade e credibilidade do sistema do laboratório. Então, assim, eles têm que saber como que vai funcionar toda a parte de exames, para que aqueles exames tenham credibilidade, a qualidade, né, dentro do sistema de laboratório, porque já imaginou sair um exame errado, ser entregue um diagnóstico errado para alguém, o médico vai olhar, vai ver, nossa, você está com essa doença, mas nem todos os seus sintomas condizem com essa doença que deu nesse resultado desse exame. Vamos fazer mais alguns exames para ter certeza. Aí faz outros exames e dá negativo. Então, assim, a pessoa vai sair falando, né? O médico vai ficar pensando, nossa, aquele laboratório fez, né, passou um resultado errado, né, teve um resultado errôneo aqui de uma questão gravíssima, né, da questão de saúde, ou pior, né, se o médico olha aquele resultado e ele acredita que a pessoa tem aquela doença e começa a medicar essa pessoa para aquela doença e ela não tem, né, tipo, então o organismo já vai começar a sentir efeitos daquele medicamento porque ela não tem a doença, ela pode até gerar outros problemas porque não tinha doença e tomou medicamento para aquela doença. Então, tudo isso é muito importante, a credibilidade de realmente o médico pegar o resultado, é de laboratório tal, então eu sei que tá certinho, porque lá eles têm uma qualidade boa, eles têm um padrão que eles seguem que dá certinho, que é super bacana, e então eu vou confiar. Isso é o mais importante de tudo. Eu acredito assim que as pessoas terem confiança, né, no trabalho que é desempenhado do local é o mais importante de tudo. Vamos para o próximo slide, então, que agora a gente vai ver quem vai ser o chefe de vocês, quem que vai ser os chefes e os gerentes de vocês dentro do laboratório. Também vai ser ou um farmacêutico bioquímico, um biomédico ou um médico com formação em patologia clínica. Então, quem vai ser o chefe de vocês vai continuar sendo pessoas dessa graduação. As atribuições da chefia ou da gerência, o que elas vão fazer então? Seria a implementação de metodologias. Isso quer dizer assim, saiu um sistema novo que diz que se a gente seguir essas regras, essa metodologias são regras a serem seguidas, é um padrão a ser seguido, dá certo, funciona melhor, rende mais. A gente vai conseguir fazer 3 exames a mais no dia, 5 exames a mais no dia. Então, essa é uma das funções do chefe, da gerência, né? Fazer essa parte. Fazer o treinamento de pessoas. Também são pessoas que vão treinar vocês quando chegarem. Vocês já vão chegar, claro, com conhecimento bem amplo, mas claro que eles vão passar também para vocês um pouquinho da rotina dentro do laboratório, né? Eles vão explicar para vocês, olha, vocês vão desempenhar essa função, a gente usa esse programa de computação, né, com essa tabela, vocês vão marcar a chegada com o nome das pessoas assim, quando elas chegarem, para a gente saber lá dentro quem que vai atender, para quem que vocês vão encaminhar. Então, essas são um pouco das funções que o chefe, o gerente, né, que seria uma dessas pessoas graduadas, vão passar para vocês. Elaboração de POP. O que é o POP? É mais uma sigla para vocês lembrarem, para vocês aprenderem, que vocês também vão utilizar bastante. O POP, ele significa procedimento operacional padrão. Então, eles vão ter a elaboração
desses procedimentos que vão ter que ser seguidos, né? Geralmente pelas normas da vigilância, como a gente havia falado na primeira aula, para que o controle de qualidade, né, como ficou aqui para o final, quando chegue lá a vigilância, ou chegue alguém para fiscalizar, esteja sempre tudo adequado de uma forma que passe, né, como fala, né, que a gente tem que trabalhar como se fosse todo dia, como se a vigilância sanitária fosse fazer uma fiscalização. Então, seria ótimo, né, que todos os lugares trabalhassem, né, como se no dia da fiscalização da vigilância sanitária. Então, vamos em frente. Execução técnica. Execução técnica, quem vai desempenhar também serão o farmacêutico, bioquímico, biomédico ou um médico com formação em patologia clínica. Ou seja, o que é a execução técnica? O que é que ela vai fazer? Qual é a atribuição dela? Seria a coleta de material biológico e execução dos exames em geral. Então, quem vai fazer a coleta de material, vamos supor lá, coletar o sangue, recolher, né, as amostras de urina, fezes, cabelo, pele e tudo mais, vão ser essas pessoas, vão ser os farmacêuticos, bioquímicos, biomédicos ou médico com formação em patologia clínica. Eles é que vão fazer as amostragens, né, para ver o resultado dos exames que vão ser necessários serem feitos. Escrituração. Muitas pessoas, né, não têm ideia do que significa essa palavra, do que significa essa profissão dentro do laboratório, e é uma das mais importantes também. Eu acho que todas os papéis que vão ser desempenhados dentro do laboratório têm a sua importância, e essa também tem uma grande importância, porque apesar de ser necessária escolaridade de nível médio, né, e com formação em digitação, muitas pessoas hoje em dia não pedem mais o curso de digitação. Alguns lugares ainda pedem, porque hoje em dia muita gente já tem prática em digitalizar e tudo mais, porque a gente está no século XXI, né? Muitas pessoas faziam esse curso porque antes nem todo mundo tinha um computador, um notebook, não tinha acesso, né, a essa tecnologia em casa antes. Realmente antes tinha que ir até um local para fazer o curso, para ter ali a ferramenta, né, para aprender a digitar, que era o computador ou um notebook, porque não tinha em casa. Hoje em dia as pessoas já nascem, né, a idade de vocês já nasceram tendo esse contato com o computador, celular, notebook, já nasceram na era digital, como a gente fala. Então muitos de vocês para digitar já é normal. Então muitas vezes eles vão ver que vocês vão começar numa recepção, alguma outra coisa, e vocês digitam rapidinho, então podem ser que vocês futuramente passem para essa outra parte de função, que seria a escrituração. A escrituração, a atribuição dela, né, o papel que ela vai desempenhar, seriam vários. Então, assim, as tarefas delas seriam as administrativas, digamos assim, né, de recepção, a digitação e expedição dos resultados, né, a pessoa, vamos por ali, o médico, ele já passaria, olha, fulana de tal, com os dados tal, vocês podem ir digitando dentro dos padrões, geralmente que já tem uma tabela, um programa que vocês vão seguir aquele padrão para preencher dentro dele, e vai falando os resultados, e vocês já vão colocando ali, né, descrevendo tudo que eles passariam para vocês, ou deixariam pronto por escrito, ou falando, e você, né, e a pessoa, o escrito, né, quem trabalharia na escrituração faria essa parte de deixar pronto, né, passar por escritos os resultados. E secretaria em geral, geralmente é a pessoa que vai lá na frente ver como que está sendo o andamento da rotina do dia, para pegar os exames, pegar os pedidos dos exames e levar até, né,
os biomédicos, os farmacêuticos, os médicos e tudo mais. Então seria uma pessoa que teria uma função um pouquinho mais próxima das pessoas que estariam desempenhando o papel ali mesmo de coleta, de amostragem. A limpeza. Muitas pessoas, elas não verem com tanta importância o papel de pessoas que trabalham na limpeza, mas eu acredito, como eu disse, que todas as profissões, todas as áreas são de extrema importância, e a limpeza, ela não fica para trás. Eu acho que quem faz o trabalho da limpeza realmente merece palmas, principalmente agora nessa época, né, de pandemia, pessoas que trabalham em hospitais, nos laboratórios, porque quem vai fazer os exames para ver se está ou não com o vírus, ela vai no laboratório. Então, o pessoal da limpeza são as pessoas que mais têm contato com as partes contaminadas, porque elas têm que limpar tudo. Então, a pessoa tendo resultado positivo ou não, ela foi até o laboratório. A pessoa da limpeza vai ter que passar o produto de limpeza ali, ter contato aonde essas pessoas chegaram, foram, né? Tanto em banheiro, recepção e tudo mais. Então é de extrema importância, é de uma dedicação enorme, né, o trabalho que essas pessoas fazem. E nessa época eu acho que deveria de ser as pessoas que também deveriam de ser mais vistas, digamos assim, mais reconhecidas o trabalho que elas fazem, que é importantíssimo também. Então, no laboratório, alguns eles pedem que as pessoas sejam especializadas para a área da limpeza, que tenham comprovado muitas vezes, né, que elas já tenham trabalhado na limpeza de hospitais ou de outros locais, ou muitas vezes eles até pegam as pessoas e eles fazem um treinamento por ser, né, um local diferenciado, digamos assim, que tem os padrões a ser seguidos. Muitas vezes vai utilizar produtos de limpezas produtos mais pesados, mais fortes, digamos assim, quimicamente, para matar mais, né, bactérias e fungos e tudo mais. Então, são pessoas que teriam que ter uma comprovação de experiência, muitas vezes na carteira, que já trabalharam nessas áreas, ou fazer um treinamento para ver direitinho como que tem que ser feito dentro do laboratório. Então, as atribuições das pessoas, né, que vão estar trabalhando na limpeza seriam lavagem de utensílios laboratoriais e limpeza das áreas diversas, né, como eu havia falado para vocês, das recepções, das salas de exame. Eu coloquei aqui uma foto para vocês terem, né, aqui a pia toda organizadinha, as caixinhas, o lixo, né, um local super limpinho, bem organizado aqui, que o pessoal da limpeza deixa super joia para a gente poder ter a certeza de que os exames vão sair com a qualidade necessária. Serviço externo. Escolaridade de nível médio. Atribuições. Entregas de faturas diversas, né? Vai ser aquelas pessoas que vão ser responsáveis muitas vezes de fazer o serviço de banco, de lotérica, de comprar algum material de limpeza, algumas coisas para o laboratório, de levar, vamos supor, a gente tem convênio aqui com o consultório tal, então a gente vai fazer os exames e vai ser entregue direto para o consultório. Então, alguns locais têm essa rotina. Outros, né, as pessoas vão lá geralmente e pegam elas mesmas o resultado e depois levam para os médicos. Então, assim, sempre, geralmente, todos os consultórios hoje em dia tem quem faça o serviço externo. Porque imagina, né, quem tá ali, às vezes, muitas vezes na rotina, na correria, não tem ninguém, não tem tempo de ir até o banco, até a lotérica para comprar também, às vezes, alguma coisa que seja necessário pro laboratório. Então, sempre seriam geralmente essas pessoas que fazem o serviço externo.
atendente e recepcionista, escolaridade nível médio. Então, atendente e recepcionista são vocês, né? É o nosso curso aqui que a gente está fazendo para ser o atendente do laboratório, que também, como eu falei, é as primeiras pessoas a serem vistas, né? A recepção do paciente na entrada, é o cartão de visita do laboratório. Quando alguém chegar, são as primeiras pessoas que vão ser vistas, eles vão ser sempre atendidos por vocês. Então, a função de vocês é orientação e atendimento. Então, geralmente eles vão chegar lá, eu tenho que fazer um exame que foi pedido para ser feito. Vocês vão olhar o exame e vocês vão falar, esse exame é coleta de fezes, deve ser feito dessa forma, dessa forma, dessa forma. Aí já geralmente entrega, né, tudo o potinho esterilizado pro paciente levar para casa para fazer a coleta, vamos por assim, de urina, ou se vocês verem que é o exame de sangue, depois vocês também vão poder passar as orientações sobre as vacinas e tudo mais que a gente vai ver nas aulas futuras nossas. Então, hoje em dia, a gente não tem mais como muitos anos atrás, quando a gente falava em atendente, recepcionista ou secretária, muitas pessoas tinham uma visão feminina, né? Uma visão feminina. Hoje em dia não, hoje em dia é super normal ter recepcionistas masculinos, né? Até algumas pessoas gostam, preferem, né, ser atendidos por homens, principalmente quando o homem também vai pedir para ser feito o exame nele. Muitas vezes, se é alguma coisa relacionada à próstata e tudo mais, eles prefeririam com certeza, né, que algum homem atendessem eles. Então, geralmente, hoje nos locais, eles estão deixando mistos, né, tanto colocam um homem, uma mulher, para que quando chegue o paciente, chegue a pessoa, seja de escolha dela. Eu quero ser atendido pelo homem, e as mulheres preferem ser atendido por mulheres, então, né, natural. E então, geralmente, e algumas pessoas também não, né? Muitas pessoas não se importam, não ligam, né? Elas querem o resultado delas, né? Independente se for um homem ou uma mulher que vai atender, elas não se importam. Então, é super natural hoje em dia. Essas profissões, elas não são mais como antes, né? Que tinha antes, profissão de homens, profissão de mulheres. Geralmente, quem vai trabalhar hoje em dia tem, geralmente em obras, né? As pessoas que supervisionam ali os trabalhos e tudo mais, que são os técnicos, geralmente tem muitas mulheres hoje em dia trabalhando em áreas que antes eram só de homens, e hoje em dia tem homens que trabalham normalmente, naturalmente, em áreas que antes eram mais vistas como de mulheres. Então, eu acredito que não exista mais, né? A gente está no século XXI, como eu disse, vocês nasceram na era digital da tecnologia, então a gente, né, tem que deixar esses padrões para trás, porque a gente tem que ter essa noção que vai ter homem, mulher, normalmente eles vão contratar, com certeza, tanto homem quanto mulheres para a profissão também de atendente recepcionista de laboratório. Então, pessoal, coloquei aqui que é importante, né? É necessário sempre acreditar que o sonho é possível, que o céu é o limite e que você é imbatível. A gente tem que ter sempre amor próprio, ter sempre otimismo e pensar para frente, pensar que, né, hoje eu estou estudando, amanhã eu vou estar trabalhando, e depois eu gosto de fazer tal coisa, eu vou estudar para fazer tal coisa e vou conseguir trabalhar no que eu gosto e fazer o que eu gosto. E eu espero que vocês gostem muito do que vocês vão trabalhar, né? Não sei se vocês vão querer ficar muitos anos, muito tempo nessa área, mas o tempo que vocês ficarem desempenhando essa função, que vocês desempenhem com o maior carinho e amor possível. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Para a semana que vem, a gente começar a passar para frente, que a nossa aula que vem vai ser sobre ética. Sei que para vocês, né, para alguns, parece que já foi visto,
Mas a ética é um assunto que é para a vida, não é só para o trabalho, que vocês vão poder levar para qualquer trabalho de vocês também. Então, tenha uma ótima semana e até mais.